Pero para ser favorito, ¿no tiene que tener un poquito de historia? Ah, seu Zé Ruela. Seu Zé Ruela, isso aqui, ó, em cima de vocês, respeita o Botafogo, seu Zé Ruela, aqui, ó. Cada uma que eu tenho que ouvir. Se muestra Luis Enrique, son 14, Luis Enrique, gol. Ah, vambora, Fogão. Va a venir el centro, ¡sacala! Gol de Barbosa. Mas puta merda! É bom demais, Surta, filho, surta. Eu avisei. Y que va a recortar el medio, Coco por afuera, Vitinho, el centro, gol. Pelotas por derecha para el partido, querido. Ahí viene el cuadro de mierda Botafogo, que no va a parar ni en pedo. Recortó hacia el medio, el remate, agarre. Y gol. Eu avisei, respeitem o mais tradicional, respeitem o Botafogo. Você, Fred, faltou com respeito. A gente sempre respeitou o Peñarol aqui. O último título que o Peñarol conquistou, eu não era nem vivo. Mas a gente respeita o Peñarol aqui e tal. Você faltou com respeito. A coisa mais importante que vocês conseguiram nos últimos 35 anos foram 3 vice-campeonatos sul-americanos. E pro mais tradicional, pro meu Fogão. E agora vocês vão fazer parte de uma história linda de Libertadores do Botafogo, porque nós estamos com 1 pé e meio na final de Buenos Aires. Não estamos garantidos, não. Pezinho no chão, todo mundo com humildade. A gente não é igual a eles. Mas 5-0 é 1 pé e meio nessa final. E a gente vai falar como eles ficaram atordoados. E não adianta quebrar o estádio do Botafogo, porque quebraram, né? Não adianta confronto com polícia e também não adianta ameaçar pela internet os torcedores do Botafogo e tal. A gente ganhou dentro de campo. A verdade é que o Peñarol tomou pancada na orla, tomou pancada fora de campo e tomou pancada dentro das 4 linhas. Agora tá perdidão, né? Cadê o GPS para voltar pro Uruguai? Capaz desses caras só voltarem depois do jogo de volta. Não consegui nem assistir o jogo de volta, porque estão perdidinhos. Enfim, vamos falar tudo sobre esse jogo. Já tem torcedor do Botafogo querendo que o time poupe. Não, bota os reservas para priorizar o brasileiro. Muita calma nessa hora, galera. Muita humildade. Não ganhamos nada ainda. Temos uma excelente vantagem, mas ainda restam 90 minutos. Mas a grande verdade é que nem eles mais acreditam, né? As declarações que eu tenho escutado aí, nem eles acreditam, já estão se satisfazendo com uma boa Libertadores que fizeram. E o Botafogo? Qual é o papel do Botafogo diante dessa atuação fantástica, sensacional? A gente vai falar sobre isso e muito mais. Todavia eu pergunto, você já deixou o seu like nesse vídeo? Eu ia chamar a vinheta, já chamei a vinheta, tô ficando maluco aqui. Você já deixou o like nesse vídeo? Se não deixou, pode deixar, porque o Gigante Glorioso está crescendo demais graças a você. Quando você deixa o seu like, esse vídeo chega a mais botafoguenses no Brasil e no mundo e até no Uruguai. Alô, torcedores do Nacional! Estão lambendo os beiços, né? Alô, Louco Abreu! Tá adorando. O Louco Abreu tá feliz da vida. Bom, vamos lá. 5-0. Uma vantagem que a gente não imaginava, né? Diante de um primeiro tempo muito ruim do Botafogo. Um primeiro tempo até melhor do Peñarol até os 40 minutos. O Botafogo, nos 5 últimos minutos, ele consegue encontrar o seu futebol. 3 finalizações, chutando de fora da área, espaço abrindo, Luis Henrique aparecendo. A grande verdade é que 2 jogadores jogaram o tempo inteiro. Luis Henrique e Alexander Barbosa. 2 jogadores que não se esconderam em nenhum momento. Os outros jogadores ficaram devendo muito no primeiro tempo. Marlon Freitas errando besteira, o Savarino estava escondido, o Igor Jesus sumido, o Almada não estava bem. E aí no segundo tempo a gente consegue, logo com 6 minutos de jogo, acabar com a estratégia do Peñarol. O gol do Savarino, no excelente passe do Luis Henrique, ele vai como fosse aquela pancada. Eles falaram que a gente era o Mike Tyson, eles, o Mohamed Ali, né? Tá longe de Mohamed, coitado da memória do Mohamed Ali. Levaram a primeira. Na primeira, os caras já foram à lona, assim, né? E aí a gente foi. Barbosa sentou mais uma. Aí Savarino senta a terceira. Aí eles caíram. Aí o Botafogo
só foi administrando essa superioridade absurda que tem diante do Peñarol. O Peñarol tem muita história, o Botafogo também tem muita história. O Peñarol, nos anos tal... O Botafogo também tem uma história fantástica. Fantástica. Agora, história nos 90 minutos não entra ali em campo. E história não entra em campo. O que entra em campo são os craques. O que entra em campo é a gestão. O que entra em campo é o investimento. E a paciência que o Botafogo teve. Tanto que no intervalo, muita gente queria saber, né, o que o Arthur Jorge falou no intervalo para mudar tanto a postura. Para o Botafogo ficar rodando a bola próximo à área. Porque próximo à área, qualquer movimentação, você pode desencadear um lance perigoso. O problema é tocar a bola lá na zaga, no meio campo. Não, o Botafogo demorou. O Botafogo demorou 39 minutos para encurralar o Peñarol. Quando ele consegue encurralar o Peñarol no final do primeiro tempo, isso se mantém no segundo tempo. Foi exatamente o que o Arthur Jorge pediu, para que o Botafogo tivesse paciência, trocasse passes rondando a área. Assim nasce o primeiro gol do Botafogo. No segundo gol é a bola parada, que treinamos muito. E o Barbosa merecia demais, né, galera? Um dos melhores jogadores, para mim o melhor em campo ao lado do Luiz Henrique, é o Alexander Barbosa. O Savarino ganhou o prêmio da galera ontem no GG, né, como melhor jogador em campo, mas o que Luiz Henrique e Savarino e Barbosa fizeram é para almanaque, constar nos nossos almanaques no futuro. Porque o Alexander Barbosa foi o dono do jogo. Ele é o dono do jogo. Às vezes é meio atrapalhado ali, acolá e tal, mas ele não erra defensivamente, não errou nesse jogo. O Peñarol conseguiu atacar porque mostrou qualidades e o Botafogo deficiências no primeiro tempo. Depois que nós impusemos o nosso jogo, acabou. E o Barbosa faz o gol que ele queria fazer contra o Criciúma. Aquele gol na raça, na vontade, quase que rasgando a rede. Ele merece demais, se emocionou ao final do jogo, merece demais. Fez o 2-0, o Botafogo viu que dava para fazer mais. E essa foi a vantagem e a inteligência desse time do Botafogo, que não recuou. Não recuou. Fizemos um gol. Agora, segurar... Não tem nada que segurar. O Botafogo continuou atacando, viu que dava, abriu a porteira, fez 1, 2, 3, 4, 5. Poderia até ter feito 6 no final do jogo, mas o Savarino já estava morto também, né? E aí a porteira foi aberta. É um resultado que, para os próprios uruguaios, é irreversível. Porque não é só ganhar de 5-0 ou 6-0. Você tem que jogar melhor do que o time que mais joga futebol hoje na América do Sul. Se vai ser campeão ou não, só o tempo dirá. Mas aí eu tô pedindo para no Uruguai um milagre acontecer. Um milagre acontecer. Porque não é só ganhar por 5-0. Você tem que vazar um time que toma poucos gols. Você tem que vencer um time que não perde há 2 meses e meio. E você tem que vencer esse time impondo uma goleada histórica que o Botafogo não toma desde 2014. O Botafogo não toma 5 gols desde 2014. Então são 10 anos aí. Então, assim, tem que ter o respeito ao adversário, tem que ter os pés no chão. O discurso dos jogadores foi muito em cima disso. Humildade. Não ganhamos nada. Agora, para o Peñarol, o discurso é Campeonato Uruguaio. Está liderando o Campeonato Uruguaio, o Nacional tropeçou, o Peñarol assumiu a liderança. O discurso é se garantir na próxima Libertadores e tentar mais uma vez essa proeza de estar entre os 4 melhores da América. Porque cá para nós foi uma proeza, né? Eu fico pensando no torcedor do Flamengo. Aliás, dá para botar aí, produção? Eu gosto muito do Gil, né? Porque o Gil, ele é assim, parece uma criança inocente, né? Ele lê cada comentário e tal. Mas no início ele era uma confiança. Depois que o Botafogo foi metendo gol atrás de gol, ele foi ficando humilhado. Ele fala, que vergonha, que vergonha. Tem como botar aí, produção? Flamengo, meu Deus do céu. Esse Tite é uma vergonha. Se eu fosse o Tite, sabe o que eu faria? Convocaria a imprensa amanhã e emitiria uma nota ali de despedida do futebol. Ai, Gil, vergonha é você, cara, fazer isso aí. Mas tá tudo bem, tá tirando o teu, né, garoto? Mas que vergonha é o Gil fazendo react de jogo do Botafogo. Ele nunca consegue ser feliz. Mas a sensação, acho que do Flamengo, né, caraca, os caras fizeram 5 gols em um tempo e a gente não conseguiu fazer sequer um gol
em 180 minutos. É exatamente isso. É para vocês entenderem a diferença do Flamengo para o Botafogo em 2024. E esse Botafogo do segundo tempo contra o Peñarol é o Botafogo para destruir o discurso de todo mundo. Que tava, porque com o empate com o Criciúma, né, Maurício Saraiva? Começam a vir os fantasmas. Então, vocês estão muito fantasmagóricos pro meu gosto, né? Parece que não saíram ainda dos anos 80 com Pô, vocês querem caçar fantasma o tempo inteiro, né, cara? Pô, se atualiza, cara. 2024, essa galera vive no passado. Acabou. Foi um segundo tempo para mostrar assim, parem com essa asneira. O John Textor foi até grosso com o jornalista, dizendo, para com essa asneira de 2023, 2023. Não existe nada semelhante a 2023. Perder um campeonato, isso aí faz parte. Perder um campeonato faz parte do futebol. Ganhar um jogo, perder um jogo, empatar um jogo, isso faz parte do esporte. Agora, querer comparar uma temporada que, mesmo desastrosa no Campeonato Brasileiro, em tudo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Carioca, foi desastrosa. Mas mesmo desastrosa, ela nos trouxe a esperança de jogar uma Libertadores. Desde 2017 o Botafogo não jogava. Então, graças a 2023, estamos aqui, quase na final do maior torneio da América. Tem nada parecido. Absolutamente nada. O elenco é outro, os jogadores titulares, o 11 inicial, completamente outro. Os que ficaram estão com um espírito diferente. Ontem o Tiquinho Soares entrou bem e dá um passe de trivela sensacional que vai resultar em um dos gols do Botafogo. Bastos chegou no final da temporada passada, então não dá nem para dizer que jogou a temporada. Laterais são outros, a zaga é outro, o goleiro é outro. No meio-campo só tem o Marlon. O time é todo diferente. O ataque é outro. Sim, não dá para chegar e ficar fazendo comparações levianas que tem mais cara de torcida contra do que de análise realmente séria, jornalística. Então o Botafogo deu um tapa na cara de tanta gente que torce contra o Luiz Henrique, que adora divulgar fake news, que adora se locupleta, se alegra em dizer que agora vão investigar. Deixa investigar. Eu acho que ele estava extremamente preocupado. Pelo que eu vi o Luiz Henrique jogar ontem, ele está muito preocupado com essa investigação. Olha, preocupadíssimo, né? Com o sorriso que ele estava, tudo falso. O gol que ele fez, tudo fake news. Tá preocupadíssimo, preocupadíssimo. Deixa esse pessoal se rasgar inteiro. Eles estão se rasgando de inveja. Deixa quieto. Amendoim, sumiu o Amendoim que estava com a camisa do Peñarol lá, torcedor do Palmeiras. Sumiu, todo mundo sumiu. Nesse momento todo mundo some, né? Só restam os sobreviventes. Somos nós. Com muita alegria. Um 5-0, que depois daquele primeiro tempo eu não imaginava. Mas o ditado nasce positivo. Ele vira negativo com o tempo. Mas tudo é relativo. Já dizia Albert Einstein, né? Que tudo é relativo, o tempo é relativo, até os ditos populares são relativos. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Ele nasce numa época em que o Botafogo ganha tudo. Então tem coisas maravilhosas que só acontecem com o Botafogo. Quando o Botafogo passa a ser mal gerido, mal administrado, a frase vai ganhar a conotação negativa. A frase acompanha o momento do clube. Quando a gente levantar a nossa taça, a gente vai dizer, tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Coisas lindas, inesquecíveis, maravilhosas, como esse 5-0 que a gente impôs a um pentacampeão da Libertadores. Falou o tempo inteiro isso, pentacampeão da Libertadores. Então, um gol para cada estrelinha, o que vocês acham, né? 1, 2, 3, 4, 5, um gol para cada estrelinha que vocês têm. Parabéns, 5-0, ficou barato. Gente, a emoção é muito grande. Agora fica a dúvida, como é que o Botafogo vai administrar esse jogo de volta? Hoje, conversando com o meu personal trainer lá, o Matheus, fazendo, vamos focar no Bragantino, botar o time alternativo contra o Peñarol e tal. Eu sei que muita gente pensa isso, né? Mas a gente tem que focar que não tá nada ganho ainda. Eu sei que 5-0 é um 5-0, mas não tá nada ganho. Então, o Botafogo tem que jogar com a mesma seriedade. Mesma seriedade. O elenco que a gente tem hoje, dá para você contra o Bragantino, botar um Cuiabano como titular, bota o Matheus Ponte como titular, tira o Barbosa ou o Baixo, bota o Adrielson, dá uma chance pro Alan, bota o Tiquinho Soares como titular, Matheus Martins para jogar, o elenco, o Eduardo,
o elenco que a gente tem dá para chegar e fazer algumas modificações sem que nós percamos a qualidade. Essa é a vantagem de você ter uma gestão profissional com a SAF do Botafogo. Então eu não vou me preocupar agora com o Bragantino, que eu não estou com cabeça para Bragantino hoje. Hoje eu estou com cabeça para Libertadores, já estou olhando passagem aqui para a Argentina, porque não tem jeito. O nosso passaporte está com metade da folha carimbada. Falta só a última pinturinha ali, o detalhinho, que vai ser lá no campeão del siglo. Agora, não sei, né? Será que vai estar lotado mesmo? A torcida do Penharol é meio doida, né? Ontem, bandeirinha, tal, depois de um 5-0 e tal. Ok, porque realmente é uma campanha muito boa que o Penharol fez, eliminando um Flamengo, que tem um orçamento muito maior do que o Penharol, está na liderança do Uruguai, mesmo perdendo para o Nacional de Montevidéu, reassumiu a liderança. Então, assim, para o que o Penharol pode apresentar, foi uma boa Libertadores. Agora um 5-0 desanima, né? Desanima. Se eu fosse o torcedor do Penharol, guardava o dinheirinho e vendia esse ingresso aí e tal, deixava para acompanhar o Campeonato Uruguai, que acho que vai ter menos dor de cabeça, né? Porque o jogo lá é o seguinte, os caras vão ter que partir para cima. Primeiro contra-ataque, primeiro gol, meus amigos. Outra porteira que pode ser aberta. Enfim, vamos deixar para ver qual vai ser a gestão do Arthur Jorge. Por quê? Porque o Botafogo precisa gerir realmente bem. A gente está com alguns jogadores pendurados aí, não só o Barbosa e o John, agora ganhou companhia. O Gregory, o Igor Jesus, o Luiz Henrique. Seria desastre não ter Luiz Henrique, Igor Jesus, Gregory, Barbosa e John numa final contra River Plate ou Atlético Mineiro. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, perder esses jogadores. Ontem, quem estava pendurado se comportou muito bem. Até porque o John não podia fazer cera, o Botafogo tinha que ganhar. E o Alexander Barbosa, que é um jogador que leva cartão amarelo quase todo jogo, ontem foi sereno, tranquilo, se envolveu ali em uma confusãozinha, então logo saiu. Tem que ter experiência. E ontem o árbitro estava mal intencionado. Então o Botafogo ontem foi extremamente inteligente. Nota 10 para todo mundo. Primeiro tempo eu não vou nem analisar, vou fingir que não existiu. Vamos fingir que só existiu o segundo tempo. Eu estou pensando agora como é que estão os torcedores do Palmeiras, né? E os jornalistas que já davam Palmeiras como campeão brasileiro e tal. E devem estar olhando assim, caraca, se esse time voltar a jogar no Campeonato Brasileiro, rapaz, acho que a gente vai ter que escrever outro artigo, né? Que em Caxias não foi exatamente o campeão que ganhou, né? Passa vergonha, imprensa, passa vergonha que tá bonito demais. Eu fico por aqui, feliz da vida. Saudações alvinegras! Fui.